Não é de hoje que todo mundo está percebendo o aumento incontrolado da taxa de juros para conter a inflação. Conforme você já vem acompanhando, o Banco Federal Reserve, ou também conhecido como Fed, controlado pelo Jerome Powell, ele tenta controlar a inflação aumentando a taxa de juros para assim oferecer, para atrair, digamos assim, mais investidores. Só que a gente tem que salientar que existem pontos negativos quando se fazem isso, e o primeiro que a gente pode salientar, entre outros, é nada menos que a taxa de moradia lá nos Estados Unidos. Então eu quero apresentar hoje para vocês aqui exatamente o que vocês acreditam, e a gente pode jogar as nossas ideias para a gente interpretar o que possa vir a acontecer, que o cenário não está dos mais bonitos como muitos imaginam. Então bora aqui para nossa tela para a gente conferir tudo. Quando a gente discute aqui dentro do canal sobre realmente toda essa situação, que querendo ou não ela inflige a questão das criptomoedas, eu acho que as pessoas hoje elas estão mais alertas, porque eu posso falar o seguinte: quando realmente essa inflação ela só acometia no sentido normal de viver e tudo mais, as pessoas não se importavam tanto. Mas eu acredito que depois do mundo das criptomoedas, as pessoas começaram a se importar muito mais com a inflação. Por quê? Porque a inflação é a maior inimiga, digamos assim, de uma tendência de alta, Então, por isso que a gente pode, sempre ressaltar isso aqui com vocês. E, pessoal, olha só para vocês verem como esse aumento incontrolado de taxa de juros está gerando negatividade por outro lado, Por isso que a gente tem que ver, a gente tem um lado, existe um lado A, mas a gente tem que ver que também existe o lado negativo, assim, do positivo. Olha só para vocês verem aqui mais ou menos isso aqui. O sentimento do consumidor dos Estados Unidos cai para recorde abaixo com a inflação rápida, ou seja, cada vez mais a inflação subindo. O que significa isso, pessoal? Isso aqui está mostrando nada menos que o quê? Tudo lá nos Estados Unidos está ficando caro, tudo. Por quê? Porque digamos assim, é um efeito, que a gente pode ver da inflação em cascata e ao mesmo tempo com a questão da taxa de juros. Por quê? Ao mesmo tempo, quando os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, ou qualquer outro país, a gente tem que lembrar que o quê? Se ele aumenta, ele tem que valorizar a moeda dele, ou seja, que no caso é o dólar, para exatamente conseguir pagar os juros para quem for o tipo de investidor que está presente ali no tipo da renda fixa, digamos assim. E quem sofre são os consumidores, porque tudo lá vai ficando mais caro, entenderam? Então a gente tem um gráfico aqui, mais ou menos, que isso mostra. Olha só para vocês verem a questão de, digamos assim, se a gente for analisar, conforme o tempo e tudo mais, a questão dos consumidores, ou seja, os consumidores estão consumindo bem menos, que anteriormente. Olha aqui para vocês verem, aqui ó, já tá vendo, ó? Aqui é um novo fundo, digamos assim, Então, olha só para vocês verem, eles estão consumindo cada vez menos, digamos assim. Então, ou seja, devido a esse aumento desenfreado da taxa de juros e a questão também da inflação. Olha só para vocês verem, pessoal, tanto que o negócio está ficando tão sinistro, mas as pessoas não estão percebendo isso, Por isso que quando me mandam mensagem mandando nos comentários, fala: nossa, mas agora o mercado só vai subir, já caiu demais. Pessoal, não é simples assim. Eu tento demonstrar em todos os detalhes aqui para vocês que não é simples assim. Olha só para vocês verem a taxa americana, Ou seja, olha só para vocês verem a taxa americana que está batendo recorde. Olha só para vocês, taxa americana no dívida, desculpa, a dívida pública total, ou seja, a dívida federal lá deles, que está cada vez mais aumentando. E isso, claro, tem consequências, que é o que a gente está conseguindo perceber atualmente, cada vez mais presente. Olha só para vocês verem outras coisas aqui, pessoal, que saiu aqui nada menos que o quê? Além do Fed tentar atrair os investidores americanos, ele está tentando atrair os investidores brasileiros. Só que aí o que acontece? A gente tem que abrir um adendo aqui, por quê? Porque olha aqui para vocês verem, o Brasil ele está enfrentando essa perda de investimento estrangeiro, ou seja, devido à questão de toda essa inflação e tudo mais. E claro que os investidores brasileiros não vão procurar isso. Se eles estão perdendo, eles vão procurar, digamos assim, ganhar um pouco para depois perder, Então não faz sentido. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, olha só para vocês verem que louco isso aqui, porque, assim, isso aqui nos mostra cada vez mais a desvalorização do dólar, Mas por que a desvalorização do dólar? Isso aqui nos mostra, pessoal, que é por isso que, digamos assim, entra o serviço de criptomoedas sem dúvida para mostrar isso, que
tem pessoas no controle e as pessoas no controle estão cada vez mais destruindo a moeda, né? Olha só para vocês verem antes, lá por época de 1920, um dólar custava 25, o dólar custava 25 dólares, né? Olha só para vocês verem que quando era antigamente, olha aqui para vocês verem, as pessoas conseguiam, né? As pessoas conseguiam comprar, digamos assim, 30 hashers, ou seja, aquele chocolatezinho ali, né? Custando ali praticamente ali com um dólar, ou seja, compravam ali uma média disso, né? Antigamente comprava também o que? 10 rolos ali de papel higiênico, como a gente está vendo. A questão da cerveja, as pessoas conseguiam comprar 10 cervejas, digamos assim, Coca-Cola, 20 Coca-Colas KS, digamos assim, se a gente for representar aqui. Então, olha só para vocês verem a desvalorização real cada vez mais presente dentro disso aí, mostrando que as pessoas que estão dentro, né, controlando ali o sistema financeiro e tudo, não sabem controlar nada. Pelo contrário, sabem, né, influenciar para perca e desvalorização total. E aí que entra a questão do serviço de blockchain, né? Eu fico analisando aqui comigo. Vocês já pensaram que se realmente o serviço de blockchain fosse também para essa questão governamental, o tanto que a gente evitaria desperdício de dinheiro? Mas como assim? Porque as votações seriam através de blockchain, claro, ou seja, quem possuía a moeda e tudo ali e tudo mais. E o que acontece? A gente teria, né, a dificuldade, né, em, como é que eu posso dizer, em ir contra o povo, Porque o serviço de blockchain ali é o que está ali e o que está escrito e acabou, entendeu? Então, eu já pensei nisso, mas será que os governantes, será que eles realmente iriam aceitar? Né, a gente tem que ver que esse é o ponto negativo que infelizmente não aceitam, porque sempre é interessado no bem comum, seja estatal, seja também pessoal, que é o que a gente pode ver. E claro, pessoal, isso aqui tá na cara, a desvalorização total e cada vez mais do dólar, né? Então, por um lado é bom, por outro lado é ruim, então todos a gente tem que ver todos esses lados. E pessoal, outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha que louco isso aqui, eu vou dar uma paralisada nisso aqui. Olha que louco isso aqui. Pessoal, isso aqui é nada menos que a questão das dívidas em gerais, né, lá do pessoal, lá dos Estados Unidos. E aí o que a gente pode estar ressaltando aqui com vocês? Olha só para vocês verem, pessoal, o tanto que os Estados Unidos estão gastando com guerra, ou seja, a questão lá. E aí o que eu quero ressaltar aqui com vocês? Olha só para vocês verem também a questão de segurança, claro, a questão lá de dinheiro e tudo, e a questão de medicamentos, lá, claro, que é a questão do governo e tudo mais. Mas o que eu quero ressaltar? Pessoal, só com isso aqui, olha o tanto que os Estados Unidos estão aumentando a dívida deles, 437 milhões, 437 trilhões, né? Ou seja, de dólares só com dívidas entre esses três aqui que a gente acabou de mencionar para vocês. Olha só para vocês verem o tanto que o negócio tá ficando feio, né? E não tá bonito. E cada vez mais a gente pode sim perceber que isso possa sim ficar feio cada vez mais. Então, pessoal, olha só para vocês verem que a dívida tá correndo e tudo mais. Então, o que eu quero ressaltar com vocês? Galera, pelo amor de Deus, não acreditem que o mercado vai voltar à tendência de alta dele, porque pelo contrário, eu estou acreditando que os Estados Unidos podem entrar em uma hiperinflação, porque ele controlar essa dívida dele, ele não vai conseguir controlar. Outra coisa, aumentando os juros, né, a gente está vendo que vai chegar um momento que a população em geral não vai mais aguentar. Então, ponto 1. Ponto 2, pessoal. Os Estados Unidos pode sim voltar à questão da impressão de dinheiro. E por quê? Porque vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais controlar isso. E ele aumentando essa impressão de dinheiro, a gente pode sim ter a questão de o quê? Com o aumento da hiperinflação, porque isso vai aumentar a inflação, digamos assim, mas a impressão de dinheiro desenfreada vai aumentar, causando o quê? Podendo causar um aumento, né, nessa questão dos ativos
pareados ao dólar, ou seja, desvalorização do dólar com a valorização do ativo, seja Bitcoin, seja EURUSD, seja entre outros pares. Perfeito? Então, tentei trazer isso aqui, todos esses conteúdos aqui explicadinho para vocês. Eu espero que tenha explicado para vocês e entendido que não tá brincadeira. E claro que se tá pior, pode ficar mais ainda, como a gente já tá falando nos vídeos anteriores. Perfeito? Então, fique preparado para os piores cenários, porque realmente a coisa não tá legal. Perfeito? Galera, então eu vou indo nessa. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo.